Pessoal, hoje uma amostra do quão extraordinário é o nosso Deus. Primeira leitura, o fim do capítulo 7 de Atos e o comecinho do 8, a morte de Estevão. Estevão, a gente já falou, é retrato da igreja e, por extensão, por óbvio, retrato do próprio Jesus. Ele anuncia mundo cabeça dura, insensíveis e incircuncisos. O que acontece com Estevão, todo mundo sabe. Ele morre, ele é sacrificado. E quem lidera o sacrifício? Esse senhorzinho aqui, ó, Saulo. Quem é Saulo? Saulo é aquele que, alguns versículos adiante, pela ação de Deus, se transforma em Paulo. Da morte de Estevão, do sacrifício da igreja, retratando aqui o próprio Jesus, nasce aquele que, ao lado de Pedro, é o maior de todos os apóstolos. Nosso salmo é o Salmo 30, numa referência a Jesus, naturalmente, e agora, por extensão, ao próprio Estevão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito para que filhos nasçam para ti. E eis que a gente chega então no nosso evangelho, é a exata continuação de ontem, ainda no capítulo 6 de João. Atenção, pessoal, como Jesus se descreve. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Em primeiro lugar, eu sou o pão da vida. É diferente daquele maná que Moisés, instrumento de Deus, dava ao povo. O maná é figura desse pão. O maná enchia a barriga, satisfazia o corpo, mas não era um alimento espiritual. E não era um alimento espiritual porque aquele povo hebreu na antiga aliança não era espiritual, não tinha o Espírito Santo. Agora, com Jesus, é um pão que leva a vida eterna, é um pão da vida. Como comer esse pão? A grande pergunta é essa: como eu como esse pão? Onde está esse pão? Como você anuncia esse pão para as pessoas? Você não vai levar esse pão numa sacola e entregar para alguém. Esse pão comerá todo aquele que vier a Jesus, todo aquele que crer em Jesus. Quando Jesus fala quem vem a mim, e depois ele fala aqui quem crê em mim, leiam isso como sinônimo. É a mesma coisa. Vir a Jesus e crer em Jesus não tem debate teológico nenhum de valor se não reconhecer como a mesma coisa. Idem para aquele que nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. É a mesma coisa. É Jesus te preenchendo completamente. O debate interessante ainda nesse capítulo, nesse trecho, é naturalmente a discussão dos judeus. Que sinais você realiza para que nós possamos acreditar em ti? Vamos lembrar, é o mesmo capítulo em que Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Ele já tinha feito um tremendo milagre, mas ainda assim aqueles judeus queriam mais sinais, porque na cabeça deles era o Moisés que dava o verdadeiro pão e tinha pão todo dia. Atenção, pessoal, a necessidade de sinais existia lá e existe aqui agora. Mas vamos ver direitinho como entender exatamente isso. Em primeiro lugar, para facilitar a nossa compreensão do evangelho de hoje, eu tomei a liberdade da gente voltar rapidinho no evangelho de ontem, que é o que vinha exatamente antes no texto. E Jesus termina o evangelho de ontem falando essa frase: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele me enviou. Isso aqui às vezes passa despercebido, as pessoas não dão grande relevância para isso, mas atenção, uma pessoa se converter a Jesus, alguém passará a acreditar em Jesus, é antes de mais nada, obra de Deus. É Deus que permite uma pessoa se converter. Pelo esforço natural da pessoa, pela inteligência natural da pessoa, pela cultura da pessoa, ela jamais vai se converter. Isso fica claro aqui e fica claro numa outra passagenzinha, nesse mesmo capítulo 6, que eu vou mostrar para vocês agora.
Então, olha só, eu abri aqui na nossa Bíblia Online o mesmo capítulo 6 de João, para a gente poder ver a sequência e pegar um versículo específico, que é o 44. Jesus não só disse que a obra de Deus é que a gente se converta, mas como aqui, nesse versículo, ele fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Com isso, a gente tem que ter claro que mesmo a conversão, aquela decisão que a pessoa toma de acreditar em Jesus, é fundada em algo sobrenatural, é fundada num poder que vem só de Deus. E agora a gente volta para o evangelho de hoje e a nossa conclusão. Não é à toa que Jesus pode entrar nesse debate com os judeus sobre os sinais. E não é à toa que quando os judeus falam do maná, Jesus pode dizer: olha, quem deu aquele pão para vocês não foi Moisés, foi o próprio Deus que deu. Agora, o sinal que ele está realmente dando é de um pão verdadeiro, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Juntando tudo, atenção cristãos, atenção igreja. A igreja realiza o quê? A igreja realiza a obra de Deus. A obra de Deus é que as pessoas acreditem em Jesus. Para cada ser humano que vive essa existência aqui na Terra e morre sem acreditar em Jesus, é a igreja que está deixando de realizar aqui na Terra a obra de Deus. O poder Deus dá. Se é a obra dele, nós, igreja, precisamos pedir a Deus as ferramentas, os dons, a coragem, o poder, ser como Estevão é. A igreja precisa ser Estevão. A igreja precisa ter todo aquele poder e, se preciso for, se deixar sacrificar para que filhos nasçam, para que convertidos surjam. Essa é a obra de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja.